pessoal, está no ar o Momento Papo de Mãe. Criança faz arte? Não só faz, como deve fazer, tanto em casa quanto na escola. Ter aula de artes só traz benefícios. Mas como será que ensina artes para crianças ainda tão pequenas? Esta é uma missão para os arte-educadores, como a Luciana Coim, que está aqui com a gente. Luciana, o bebê na creche já pode ter contato com artes? Desde que nasce, a criança vai estar inserida no mundo que tem arte, né? Que tem cultura. Então, o contato com as cores, o contato com os objetos, isso já é arte. Já vai estimulando. E na escola, a gente só estrutura essa experiência, né? E dessa vez a gente recebe o Yuri, que tem um filho de 1 ano e meio, Martim, que está aqui no colo dele. E você tem também um enteado de 8 anos. Isso, exatamente. São duas experiências diferentes aí, né? Bem diferentes, né? Idades bem distintas, mas eles super se dão bem, assim. Ele adora o irmão E como é que é esse contato com as artes na sua casa? Então, eu e minha esposa, a gente tem uma companhia de teatro que trabalha predominantemente com crianças. Então, é praticamente natural, assim, para a gente incluir a arte dentro de casa. Eu acho que até eles acabam vendo a arte de uma outra forma, porque acompanham, vão no camarim, vê o processo de criação. Então, entende também a arte como um ofício, que a gente acha isso muito legal e a gente tenta incluir isso desde cedo para eles. E faz parte da brincadeira dele também no dia a dia, em casa? Assim, que objetos vocês oferecem, ou que materiais vocês oferecem? De tudo, né? Eu acho que tem um desafio aí que como a gente trabalha com arte, tentar dividir o que é trabalho e o que é com o filho, né? Então, aproveitar a pesquisa que a gente faz dentro do nosso trabalho, levar isso para casa, mas não de uma forma de trabalho mesmo. Tentar como que trazer isso para casa para trabalhar as coisas com ele, com o meu filho, né? É um pouco diferente, assim, mas tem bastante repertório, né? Que importante, né, para o Martim, né? Ele está inserido em todo esse contexto, né? Eu fico imaginando o pessoal que nos acompanha, fica se perguntando como fazer para criar esse ambiente aí, para deixar as crianças em contato com as artes. Quais as dicas, Luciana? Eu vejo isso, organizar o espaço da casa para que a criança possa explorá-lo, né? Então, nas artes visuais, você ter, por exemplo, caixas de papéis delicados, principalmente crianças até 3 anos, que vão começar a mexer com tesoura, mas ainda é muito importante esse movimento do rasgar. Então, caixas com papéis para rasgar. Eu lembro, quando o meu filho era pequeno também, a gente tinha várias sucatas, né, que a gente chama de materiais não estruturados. Então, você tem as tampinhas, as garrafinhas, você tem caixinhas de madeira, e isso é muito legal que você tenha materiais diferentes. Então, não só plástico, mas tem a madeira, plástico, metal, coisas que a criança não vai se machucar, mas porque ela vai poder manipular, vai poder pôr na boca. E aí, às vezes, a gente olha assim e fala, mas isso não é arte. É arte. Por que é importante isso? Porque você tá aumentando o repertório de sensações, né, dessa criança, para depois ela ter um maior repertório de expressões, né? Eu vou sentindo coisas, eu posso depois contar o que eu sinto, né? Se eu só sinto a mesma coisa, se tudo é plástico, eu só vou falar do plástico, né? Vocês fazem isso na sua casa? Quer dizer, muita coisa aí que às vezes as pessoas jogam fora e que podem servir para as crianças. Eu acho que a dica para os pais e para as mães em geral é se desprender um pouco de sujeira, de bagunça, todo esse tipo de coisa, porque é como eles veem o mundo, eles se expressam através da brincadeira, né? Então, mais do que ficar preso, tá sujando, tá bagunçando, acho que ficar de olho o que ele quer dizer com aquilo que ele está fazendo. E deixar as crianças experimentarem, exatamente, né? Criarem, né? Criarem, é importante hoje, né? E eles dizem tudo que está passando internamente, tudo que eles estão vendo no mundo, eles estão reproduzindo na brincadeira. Então, se a gente tem um olhar atento, você consegue conversar com ele muito bem, assim, nessas brincadeiras, né? Eu vejo essa idade, né, até os 3 anos, que o adulto, né, o irmão, é o brinquedo principal, né? Então,
eu acho que tem que ter os materiais, tem que estar, mas eles têm que estar dispostos de uma maneira que a gente possa usar. Trabalhar sempre com esse cuidado do não machucar e também, né, que também a gente tem que permitir que tudo se espalhe e que não se cuide, né? Acho que o cuidado também faz parte desse aprendizado, tanto na arte como na brincadeira. Mas procurar não conduzir tanto, deixar a criança criar e isso. o adulto tá junto. Acho que a companhia é o grande tempero aí. E aí depois as crianças vão ter a aula de artes na escola também. É isso. Ele não vai ainda para a escola? Não, ele vai... A gente está tentando colocar ele agora no segundo semestre. A ideia, na verdade, era até colocar ele com 2 anos, mas a gente sentiu a necessidade... Ele está pedindo um pouco, assim, que precisa dessa interação com outras crianças. Então, olha, no próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre a aula de artes na escola e eu vou pedir para a Luciana também dar uma receita de massinha caseira. O Momento Papo de Mãe volta já. O Papo de Mãe está de volta. Nosso tema hoje é artes para bebês e crianças. Luciana, as aulas de arte são obrigatórias na escola, né? E como devem ser essas aulas? Olha, isso é um caminho que a gente que está sendo construído, né? Aqui no Brasil, eu acho que em todos os setores, nas escolas públicas e particulares. Qual é o processo de arte dentro da educação infantil, né? Principalmente de 0 a 3 anos, que a gente tem que entender que é muito recente. Né? Eu vejo da seguinte forma, você ter muitos materiais com qualidades diferentes para as crianças explorarem. Não ter uma preocupação com o resultado, de que o que vai apresentar, né, para os pais porque essa idade é uma idade de exploração. E essa é uma exploração que vai no corpo todo, vai para a boca também. Então, você ter sempre, a criança ter acesso a materiais que ela vai poder manusear, vai poder colocar na boca, que é natural dessa idade, é importante. Né? E a partir daí, ela vai interagir com seus amigos. E né? tudo bem a criança voltar suja da escola, como o Yuri tinha falado, né? Eu lembro que a minha filha, quando era pequena, já tinha um uniforme próprio para a aula de artes. Ai, que bom. Eu diria que é um sinal de saúde. E ele ainda não... Você falou que ele não vai para a escola, por que vocês demoraram mais? A gente, assim, como a gente trabalha autônomo, né? Então, a gente faz nossos horários... A gente optou por, pelo menos nos primeiros 2 anos dele, tentar ficar o máximo com ele possível e propor, né? Porque eu acho que tem essas coisas que é legal da escola, de propor atividades, de interagir com amiguinhos e tal. E a gente falou, não, a gente bancar isso de fazer em casa e passear, a gente vai bastante Sesc, passear com ele para ele não perder isso, né? Aliás, eu queria saber, a criança pequena, assim, né, ou nessa fase está começando a aprender a falar, já é legal participar de exposições, por exemplo, levar a criança para esses lugares? Eu acho muito bom. Eu também acho. Porque a criança, ela vai ter a experiência dela. E a gente se surpreende, muitas vezes a gente, não entendeu nada. Entendeu? Ela viu as cores. E não só exposição, espetáculos de teatro, de música, né? O Martinho já vai assistir às suas peças? Vai. Ele foi com... Assim, na verdade, a minha esposa ficou até o 8º mês trabalhando, então ele estava dentro do espetáculo até o 8º mês. E aí, quando ele nasceu, com 1 mês, a gente fez uma apresentação, ele já foi com a gente. Grande parte dos espetáculos voltados para criança, eles são interativos, mais interativos. E quando não são, as crianças, acho que elas vão construindo essa interatividade. Tanto que a plateia é sempre um espetáculo junto, né? Com certeza. Ao lado do que está acontecendo. É necessário pra gente, né? O calor ali do público. E chorar no meio, isso é uma coisa natural, assim. Inclusive, como pai, né? Até no cinema, né? Acho que também já pode. Tem um projeto que chama Cine Materna, que as mães vão junto com os filhos também. Bem pequenininhos, né? São os menorzinhos. É muito importante isso, porque, né, enfim, eles não são adultos, eles são crianças. E a gente esquece, às vezes, disso.
Então, deixar eles, ó, que ele está falando, a gente está aqui conversando. Ele está participando da conversa tá participando. também. Né? Mas é isso, não quer dizer que vai pensar, mas depois a criança não vai nem lembrar, mas a experiência ela vai acumular, hein? Esse lembrar é muito relativo, porque o lembrar, talvez, do verbalizar, mas ela vai lembrar das cores, das formas. Sensações. Das sensações, inclusive do medo, né? Inclusive do medo. Que é o que aparece mais quando chora. Não, é riquíssimo e importante. Como é riquíssimo um passeio no parque, como é riquíssimo na escola, que não se fique só dentro da sala de aula, que se fique nos espaços abertos da escola, que se conheça ao redor da escola. Né? Um passeio para a educação infantil, um passeio ao redor da escola é um evento incrível, inclusive de artes. Né? E mais do que o lembrar, né? Eu acho que tem a ver com essa construção desse serzinho, né? Então, não é a gente, o que ele vai ser tem muito a ver com o que ele fez, o que ele experienciou, né? Verdade. Na vida dele. Luciana, então agora você vai ter que dar para o pessoal de casa uma receita de massinha caseira. Tem uma receita? Então, olha, elas costumam fazer muito sucesso. É a farinha de trigo branca. E você faz junto com a criança, não é que você faz, depois mostra. Não, você faz junto. Na mesa, você espalha a farinha, aí você abre uma espécie de um vulcãozinho no meio, e põe um pouco de água e vai mexendo. Primeiro ela vai ficar bem melecada, e isso já faz parte da massinha, né? Aí você vai pondo água até ela virar o grude, que a gente fala, né? Que ela tá mais homogênea, ela já vai começando a ficar mais homogênea. E pode colocar corante também, porque acho que fica bem divertido, né? Então, isso que eu ia falar. A graça, né? Com crianças de 0 a 3, a gente costuma usar anelina comestível. Que se puser na boca não vai ter perigo. Isso, aí a gente põe umas gotinhas e aí também mistura. Isso vai fazer uma certa meleca ali. Só que você vai pondo a farinha até ela sair toda da mesa. Se você pega uma mesa lisa, aí ela fica... E aí, se você colocar umas 2 gotinhas de óleo de cravo, aí ela dura aí uns 2, 3 dias, né? Você brinca, põe na geladeira, que também é uma graça para a criança, porque daí tá gelado e vai esquentando. Então, tudo é aprendizado e experiência. O processo, né? É uma delícia fazer, depois brincar, não é? Luciana, muito obrigada pela receita. Tá certo. Obrigada pela participação. Obrigada. Yuri, obrigada pela presença. O Martim também, que ele se comportou muito bem. Gostou? Aqui. Nós adoramos recebê-lo. Obrigado vocês, foi um prazer. E você tem um canal no YouTube, é isso? Então, começou eu criei um canal no começo do ano, eu dei uma parada porque não estava dando conta por cava dele, mas agora no segundo semestre vou voltar, chama Pai Cria. E você fala sobre o quê? Paternidade, que é um pouco... Tava difícil de achar conteúdo sobre paternidade, eu resolvi criar o canal. Legal, parabéns. Obrigado. O Momento Papo de Mãe fica por aqui. Não perca o nosso próximo encontro. Até! Tchau!